A prisão do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Roberto Jefferson, a mando de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, chocou os brasileiros e levou parlamentares, políticos e cidadãos a se manifestarem pelas redes sociais. A vice-presidente do PTB, Graciela Ninov, disse: "Todos nós do PTB ficamos absolutamente chocados com a prisão do nosso líder Roberto Jefferson. Peço a todos que orem principalmente pela integridade física dele. Do jeito que as coisas estão, temo pela saúde e até pela vida do presidente do PTB. Peço a vocês que orem por Bob Jeff." O jornalista Rodrigo Constantino disse: "Bob Jeff é estridente? Sim, mas isso não é crime. Não justifica a prisão arbitrária. Todo regime totalitário testa limites com alvos mais radicais. Mas isso é só o começo. O silêncio da sociedade, a inação dos órgãos competentes, o apenas cumprindo ordens, são convites ao caos. A única saída institucional antes que o pior aconteça depende de Pacheco. Tenha coragem de agir, senador. Coloque a democracia e a liberdade acima de eventuais medos. A bola para impor limites constitucionais ao abuso de poder está com você. Marque esse gol. O tempo urge." O senador Luiz Carlos Reins observou: "Setores do judiciário e da opinião pública parecem ter estabelecido um demarcador. Você é contra o presidente Bolsonaro? Está certo e pode chamá-lo do que quiser para baixo. É a favor dele? Cuide com o que fala, pois pode ser preso por ameaçar a democracia." O deputado estadual Douglas Garcia disse: "Minha solidariedade a Roberto Jefferson. Mais uma prisão arbitrária no Brasil." Enquanto isso, o Senado, a única casa que tem poder para barrar estes abusos, está de joelhos ao sistema. O jurídico do PTB está tomando todas as medidas cabíveis, nacionais e internacionais. A escritora Cláudia Wilde afirmou: "A suprema sanha policialesca precisa ser contida. Mandar prender o presidente de um partido político, Roberto Jefferson, pelo inexistente crime de organização criminosa digital é mais um descalabro. É caso de perseguição pura e simples. Não há mais ordem jurídica no país." Getúlio Batista, presidente estadual do PTB no Rio Grande do Norte, afirmou: "Meu total e irrestrito apoio ao nosso líder e presidente Roberto Jefferson. Estou orando pela integridade física e saúde do meu querido amigo, líder e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Rogo a Deus seu breve retorno, que Deus o proteja. Muita força e fé, Roberto." O deputado federal Bibo Nunes disse: "O ministro Moraes, do STF, ao prender o presidente do PTB, Roberto Jefferson, por crime de opinião, está sendo provocativo demais, não medindo consequências e ultrapassando os limites da arrogância. Quer apagar fogo jogando gasolina." O deputado federal General Girão alertou: "Mais uma prisão de um apoiador do governo Bolsonaro por crime de opinião. Estamos em um estado de exceção?" O general prosseguiu: "A liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento foram criminalizadas como ataques antidemocráticos. E não são atos do Poder Executivo. Imaginem se fossem." A deputada Carla Zambelli questionou: "Em que tipo de país do mundo alguém pode ser a vítima, o delegado, o órgão de acusação e o juiz do mesmo processo, mandando continuar uma investigação já arquivada pelo Ministério Público e prendendo por iniciativa própria o suposto agressor? 7 de setembro eu vou para Paulista. Chega." O deputado estadual Márcio Gualberto disse: "Roberto Jefferson foi preso por criticar ministros do STF e o que está errado em nosso país. Por meio da intimidação e da violência suprema, Alexandre de Moraes está exigindo de todos os brasileiros uma só forma de pensar e agir. E quem não aceitar adorar os semideuses será preso." Bárbara, do canal Te Atualizei, ironizou: "O Senado, Casa do Povo, assiste tudo rindo da cara do mesmo povo que deveria proteger e representar. Temiam tanto uma ditadura que criaram seu próprio ditador." O pesquisador em segurança pública Fabrício Rebelo questionou: "Será possível que, diante dos acontecimentos postos à evidência, ainda se tenha dúvida de que rumo está sendo tomado pela nação brasileira?
Alguém ainda alimenta o discurso de que falar em Estado totalitário é teoria da conspiração? O deputado Eduardo Bolsonaro perguntou: o que são atos antidemocráticos, milícia digital, fake news? A democracia, essa balela de Estado democrático de direito, já não estão sob ameaça, estão sob ataque intenso mesmo. O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da Constituição. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez um alerta dizendo: você não gosta do Bob Jeff? Ok. Ele fala e faz coisas com as quais não concordamos? Sim. Desta vez, ele foi preso por corrupção ou algo concreto? O inquérito do STF tem tipificação precisa? É constitucional? O problema: hoje foi o Bob Jeff, amanhã serei eu e em breve será você. O escritor Bernardo Kister afirmou: gostar ou não do Roberto Jefferson não importa agora. Tudo o que o marido da dona Vivi, Moraes, tem feito nesses inquéritos é ilegal, inconstitucional e flagrantemente imoral. Quando acaba a lei e a ordem, tudo desaba para todos os lados, inclusive para os que hoje comemoram. O ex-senador Magno Malta e o deputado federal Ottoni de Paula manifestaram-se através de vídeos divulgados pelas redes sociais. Assista. O Brasil toma conhecimento da prisão de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson pagou uma prisão do caso Mensalão. Ele foi preso, pagou o que devia e daí para frente Roberto Jefferson tem se manifestado como um conservador e como qualquer cidadão brasileiro que tem direito à opinião. Opinião é crime e no Brasil passou-se a aprender por crime de opinião, né? Nós não temos direito de falar aquilo que nós pensamos. E o que Roberto Jefferson tem feito? Ao meu ver, crime de opinião. Ele tem dado opiniões, ele tem falado o que pensa. E qualquer cidadão pode falar o que pensa. Nós não estamos numa ditadura, ou estamos na ditadura da prova. Ameaças ao presidente da República, incluindo o presidente da República em inquérito, o inquérito das fake news, avisá-los que o presidente da República está amparado como presidente da República pelo artigo 86 da Constituição. Só o Congresso Nacional pode autorizar a investigação ao presidente da República. Roberto Jefferson é preso sem consulta ao Aras, ao PGR. Isso está certo? Isso são violações. Não estou falando da instituição STF, que é uma instituição que vai ficar, e os senhores vão passar. Mas Alexandre de Moraes e Barroso estão passando do limite. A minha solidariedade aqui, a família de Roberto Jefferson, a família do PTB, os conservadores brasileiros. Isso não pode ficar dessa forma. A minha pergunta é, Alexandre, quem será o próximo? Um padre? Quem será o próximo? Um pastor? Um cidadão comum que reposta uma informação porque tem direito? Crime de opinião que prende jornalista, crime de opinião que prende um cidadão que fala o que pensa, o presidente de uma agremiação do PTB. E quem sabe o próximo seja eu. Quem sabe o próximo seja um outro qualquer que não concorda com os desmandos que vocês estão praticando fora das linhas da Constituição. Fica aqui a Roberto Jefferson, a minha solidariedade e a perplexidade minha e do Brasil diante de tanta atrocidade. É um absurdo o que nós estamos vendo no Brasil. É um absurdo a perseguição com o único propósito de silenciar a voz, a opinião e de matar a liberdade de expressão que temos e que é garantido a nós brasileiros pela Constituição Federal. Existe uma casta nesse país que é intocável, uma casta nesse país que não se pode mexer e nem criticar, são os ministros da Suprema Corte. Todos no país podem ser criticados, todos no país podem ser escrachados, menos ministros da Suprema Corte. Nenhum brasileiro
tem o direito de criticá-los. Nenhum brasileiro tem o direito de manifestar as suas opiniões. Qualquer brasileiro comum, ao se sentir ofendido, deve procurar a justiça e procurar os seus direitos. É assim que se faz. O que os ministros da Suprema Corte estão tentando convencer o povo brasileiro, e eles não vão convencer, é que ao criticá-los, ao criticar o CPF deles, estamos criticando ou estamos nos levantando contra as instituições democráticas. Não, povo brasileiro. Alexandre de Moraes é um servidor público. Barroso é um servidor público. Todos os ministros da Suprema Corte são servidores públicos, pagos pelo erário público. E nenhum deles é a instituição. Nenhum deles é o STF, que, aliás, eu também tenho o direito de criticar as instituições. Eu só não tenho o direito de pregar contra a existência delas, porque elas são as bases, pilares da democracia brasileira. Democracia essa que está indo para a lata do lixo. Democracia esta que não existe a partir do momento que nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura da toga. Como investigar o presidente da República? Que direito o senhor Alexandre de Moraes acha que tem? Quem ele pensa que é para fazer isto? Povo brasileiro, o presidente da República só poderia ser investigado, só poderia ser aberto um processo de investigação contra ele com autorização de 2/3 da Casa Legislativa do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados. Mas, mais uma vez, Alexandre de Moraes, que se apresenta como um verdadeiro ditador vestido com a toga da justiça, agora resolve também investigar o presidente da República. Coincidência, né? Roberto Jefferson ser preso logo depois de uma votação emblemática, onde o seu partido foi um dos poucos partidos que não cederam às pressões vindas da grande corte a partir do ministro Barroso. Sim, e votou a favor do voto impresso auditável. Aliás, voto impresso auditável que era um clamor do povo brasileiro e que não foi atendido por aqueles que são seus representantes por causa de pressões internas, secretas, aliás, já públicas, de ministros da Suprema Corte, que resolveram legislar, que resolveram agora dominar o Brasil de ponta a ponta. É um superpoder que nós estamos vendo na República Federativa do Brasil. Enquanto isso, a Associação Brasileira de Imprensa está calada. Enquanto isso, a OAB está vendida, vendo um de seus advogados, um de seus brilhantes membros, sendo algemado e preso. A imprensa já foi comprada há muito tempo. Senhoras e senhores, nós não aguentamos mais. O povo brasileiro não aguenta mais. E agora, eu me dirijo respeitosamente ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do qual tenho sido aliado até agora e um aliado fiel. Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu me sinto no direito e no dever de alertá-lo. Quando não se protege os aliados, então a mão ditatorial chegará na nossa própria casa. Quando não se protege os aliados fiéis, então se passa uma mensagem ruim para a tropa. A mensagem que se passa para o seu exército é: cada um que se vire, porque não haverá retaguarda, porque não haverá proteção. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Roberto Jefferson é um dos seus grandes aliados, assim como Oswaldo Eustáquio, assim como Daniel Silveira, assim como Sarah Winter, assim como Alan dos Santos. Presidente, por favor,
não abandone os seus. Eu sei que a guerra está travada, e eu sei que o senhor tem muitas preocupações, mas como um capitão do exército que o senhor um dia foi, o senhor sabe que não há nada mais importante do que a tropa. O senhor sabe que não há nada mais urgente do que proteger os seus. Quando um soldado é ferido, presidente, e quem sou eu para lhe lembrar isto? Então, se protege esse soldado, se leva ele até um lugar de segurança, mas não o abandona. Eu digo isso, presidente, porque por muitas vezes eu vi os seus soldados se sentirem abandonados. Por favor, não abandone o Roberto Jefferson nesse momento. Ele precisa do senhor. Aliás, presidente, os seus aliados precisam muito do senhor. Que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê inteligência, para que dentro das 4 linhas da Constituição, conforme o senhor mesmo diz, o senhor possa agir, não apenas em favor dos seus aliados que estão sendo massacrados e destruídos e que vivem sob uma pressão descomunal, onde nossas famílias já começam a nos pedir o silêncio, presidente Bolsonaro. Nossos filhos já começam a pedir: pai, não fale mais nada, não diga mais nada, por favor, o senhor pode ser o próximo. Sim, presidente, chegamos a esse ponto, ao ponto de pensarmos em nos calar por causa daqueles que nos amam de verdade. Mas sabe, presidente, a chama patriótica, que é esta chama que o levou à presidência da República, queima dentro de nós. E nós não podemos parar, presidente. Ainda que o nosso destino seja sermos alvos da tirania da toga. Ainda que o nosso destino seja sermos alvos da tirania de um déspota que está vestido da toga de grande magistrado do Supremo Tribunal Federal. Povo brasileiro, não permita que a prisão do grande Roberto Jefferson nos desanime. Não permita que a prisão de Roberto Jefferson nos cale, porque é isso que eles querem: calar uma nação inteira, calando as vozes que reverberam em nome da democracia. Força, guerreiro, força, Roberto Jefferson. O que eu puder fazer, eu farei. Você não está sozinho, companheiro. Você não está sozinho, amigo. Verás que os seus verdadeiros amigos não fugirão a mais esta luta. Força, Roberto. Força, grande líder, grande brasileiro.